A pessoa natural percorre uma jornada legal desde o nascimento até a extinção. Entender essa trajetória é essencial para a prática do direito civil. Vamos mergulhar hoje numa jornada fascinante pelo direito. A gente vai desvendar o caminho legal que toda pessoa percorre aqui no Brasil, sabe? Desde o momento antes de nascer até muito depois que a vida termina. E para começar, uma pergunta que mexe com tudo. Quando, para a lei, uma pessoa passa a existir de verdade? Será que é com o coração batendo? Ou só quando respira pela primeira vez fora da barriga? Essa questão, olha, tem consequências gigantescas para os direitos de todo mundo. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai entender a centelha da vida jurídica. Depois, vamos ver a medida do poder jurídico e uma verdadeira revolução nos direitos. Na sequência, como é possível acelerar para a vida adulta e, para fechar, o que acontece no que a gente chama de a vida jurídica após o fim. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é um conceito-chave, a tal da personalidade. É ela que, no fundo, faz de alguém uma pessoa aos olhos da lei, um sujeito que pode ter direitos e obrigações. Pensa assim, o Código Civil brasileiro diz que todo ser humano, só pelo fato de existir, já pode ter direitos e deveres. O ponto aqui é que a personalidade não é uma concessão do Estado, não é um presente, é algo que o Estado simplesmente reconhece que todo mundo tem. E é aqui que o debate esquenta. Se a gente for olhar a letra fria da lei, ela diz que a personalidade começa com o nascimento, com vida. Essa é a teoria natalista. Só que a mesma lei protege os direitos de quem ainda nem nasceu, o chamado nascituro, desde a concepção. Garante direito à vida, receber herança, e isso fortaleceu muito a outra ideia, a teoria concepcionista. Então, na prática, a gente vive com essa dualidade. Então tá, se a personalidade é a chave que abre a porta para o mundo do direito, a capacidade é sobre poder e saber usar essa chave. Vamos ver como essa ideia se desdobra. E essa distinção é brilhante para a gente entender. Todo mundo tem a capacidade de ter direitos. Um bebê recém-nascido, por exemplo, pode herdar uma fortuna. Mas ele não tem a capacidade de exercer esse direito sozinho, tipo assinar os papéis da herança. A capacidade plena, total, acontece quando esses dois lados se juntam, o que geralmente rola aos 18 anos. Agora, a gente chega num ponto que foi uma verdadeira reviravolta. Por muito tempo, a lei ligava certas condições de saúde a uma falta de capacidade. Mas em 2015, tudo mudou. Foi uma mudança que redefiniu completamente quem tem poder sobre a própria vida. Foi uma mudança de paradigma gigantesca. A gente saiu de um modelo que olhava para a deficiência como uma doença da pessoa e foi para um modelo social, que entende que as barreiras estão na sociedade. O sistema antigo, que basicamente podia decretar a morte civil de alguém, foi posto abaixo em nome da dignidade e da autonomia. Então, olha só como ficou. Hoje, absolutamente incapaz é só quem tem menos de 16 anos. Essas pessoas precisam de um representante, alguém que age por elas. Já os relativamente incapazes, como os jovens de 16 a 18, precisam de assistência, ou seja, decidem junto com um responsável. A imensa mudança é que as pessoas com deficiência saíram dessa lista. A regra agora é que elas são plenamente capazes. Isso, na prática, é enorme. Significa que uma medida como a curatela, que é quando um juiz nomeia um cuidador para tomar decisões pela pessoa, virou uma exceção raríssima. E mesmo quando acontece, ela se limita a questões de dinheiro e negócios, nunca jamais para as escolhas da vida, como casar, ter filhos, decidir sobre o próprio corpo. Bom, a gente viu que 18 anos é a idade mágica para ter capacidade plena. Mas a lei brasileira tem os atalhos para quem já tem pelo menos 16 anos e demonstra maturidade. O nome disso é emancipação. A emancipação é um ato sério, que antecipa a maioridade civil e, importante, não tem volta. Ela pode ser voluntária, quando os pais concordam e vão ao cartório, judicial, quando um juiz decide, ou legal, que é mais interessante, porque acontece de forma automática em algumas situações. Vamos dar uma olhada nelas. E olha que interessante. Se casar antes dos 18, passar num concurso público, se formar na faculdade, tudo isso emancipa. Mas essa última hipótese é super atual, né? Imagina um jovem de 16 ou 17 anos que já tem o próprio negócio, que é financeiramente independente. A lei reconhece que essa maturidade econômica merece também a maturidade jurídica. Bom, toda jornada tem um fim e na vida jurídica esse fim é a morte. Mas e quando a pessoa não morre, mas simplesmente desaparece? Some do mapa sem deixar rastro. Para isso, a lei tem um procedimento super detalhado, um passo a passo chamado ausência.
A ideia toda por trás desse processo é, por um lado, proteger o patrimônio de quem sumiu, e por outro, dar alguma segurança e um caminho para a família e os credores que ficaram. E é um processo longo, dividido em 3 fases. Primeiro, a curadoria, onde um juiz nomeia alguém só para cuidar dos bens. Se a pessoa não aparecer, vem a sucessão provisória, em que os herdeiros podem pegar os bens, mas ainda não é definitivo. E só depois de 10 anos nessa fase é que vem a sucessão definitiva. Aí sim, a pessoa é declarada legalmente morta e a herança dividida de vez. É um processo que tenta equilibrar a esperança da volta com a necessidade de a vida seguir em frente. E tem mais. Mesmo depois de tudo isso, da sucessão definitiva, a lei ainda dá mais 10 anos para a pessoa que sumiu aparecer e pegar de volta seus bens no estado em que estiverem. Só depois desse período todo, que pode passar de 20 anos, é que o direito sobre o patrimônio se extingue para sempre. No fim das contas, essa jornada toda, desde discussão sobre quando a vida começa, passando pela revolução que afirmou a capacidade de todos, mostra como a lei está sempre evoluindo, sempre em uma conversa profunda sobre dignidade e autonomia. Agradecemos por acompanhar esta análise. A personalidade é a chave que abre a porta do direito. Ela é inata, indisponível e garante titularidade. Segura a chave, Macedo. Peguei! Papai.